Então, gostaria de hoje agradecer a todos, que encaminharam as atividades referente ao conteúdo de citologia pela plataforma Google Sala de Aula. Alguns entregaram na escola, enfim. Então, estou aqui mais para falar um pouco, dialogar um pouco referente ao conteúdo da citologia. Então, citologia, nós sabemos que dentro da biologia é um dos conteúdos bastante abordados, bastante trabalhados. Até mesmo quem vai fazer depois no futuro, seguir alguma profissão, seja na área da biologia, seja na área da enfermagem, na área da saúde, é bastante cobrado esse conteúdo dentro do ramo da saúde. Enfim, algum pesquisador que gostaria, algum aluno que gostaria de seguir uma profissão mais detalhada. Então, pessoal, citologia, nós sabemos que é o estudo da célula, nada mais é que o estudo da célula. Nós também sabemos que todos nós somos constituídos cerca de trilhões de células, não existe um número aproximadamente, um número aproximado referente à quantidade de células. Alguns livros nos falam que tem cerca de 60 trilhões de células, Outros dizem que tem aproximadamente 100 trilhões de células. Então tudo é estudado, digamos que aproximadamente, com números aproximados, tá? Nunca exato. Então, nós sabemos que citologia é o estudo da célula, é o ramo da biologia que estuda todo o detalhamento do nosso funcionamento do corpo, não só nós, como de todos os outros seres, tanto o ser vegetal, o reino fungi e assim por diante, o funcionamento de cada um desses organismos, tá? Então, seguindo ali, pessoal, como que começou todo esse estudo sobre citologia? Então, antes de 1665, um primeiro cientista lá que começou a observar esse fenômeno, essa estrutura célula, foi um cientista chamado Leeuwenhoek. Então, Leeuwenhoek, ele era um cientista, ele é um comprador de tecidos. Então, ele observava, ele comprava tecidos e ele gostava de ver detalhes dos tecidos. Então, ele utilizava uma espécie de uma lente, certo? Então essa lente ampliava esse tecido e ele conseguia ver algumas deformidades que ali tinham. Então ele conseguiu, através dessa lente, enxergar um micro-organismo. Então o primeiro estudo, a primeira observação referente à célula, digamos que começou com Leeuwenhoek, antes de 1665. Logo depois veio outro cientista importante também, bastante falado dentro do ramo das ciências, da biologia, que é o Robert Hooke. Então, o Robert Hooke, lá em 1665, ele fez observações. Ele pegou cortiça, cascas de árvore, e essas cascas de árvore eram material biológico a ser observado no microscópio. Tinha um microscópio bastante simples, eu vou mostrar uma imagem do microscópio que Robert Hooke utilizava nas suas experimentações. Não consigo virar a câmera aqui. Bom, enfim, pessoal, não consegui virar a câmera ali, mas enfim. Imagine um microscópio bastante simples, que tem duas lentes, uma na parte superior, outra na parte inferior, segurando por uma estrutura metálica. E isso ele conseguiu fazer a observação através do uso de uma energia, a luz, de uma vela. Ele conseguiu clarear e observar algumas estruturas, então, dentro desse material biológico. Então, essa cortiça que ele observou, o que seria a cortiça? A cortiça nada mais é que uma casca de árvore, uma pequena partícula de uma árvore, e onde foi retirada uma pequena estrutura. E essa estrutura, então, foi colocada no microscópio e ele ampliou cerca de 270 vezes esse material. Então, ele conseguiu observar, através de imagine um ponto final, no final de uma frase, um ponto final. Imagine esse ponto final ampliando cerca de 270 vezes. Então, a gente vai conseguir visualizar estruturas como parecida com favo de mel. Então, aquelas bolinhas da abelha ali, é como se fosse isso que o Robert Hooke observou. E ele deu o nome desse espaço vazio, cela. Então, cela, no conceito grego, significa um local fechado. Então, aí surgiu o nome de célula. Tá? Então, isso ocorreu lá em 1665, pelo cientista Robert Hooke. Tá? Logo depois, então, de Robert Hooke, tem um outro cientista importante, chamado de Brown. Isso ocorreu em 1820.
Então, em 1820, esse Brown, ele conseguiu visualizar em uma célula o núcleo. Então, olha a importância evolutiva, né, dos conhecimentos referente ao estudo da célula, certo? Então, Leeuwenhoek antes de 1665, Robert Hooke no ano de 1665, e lá no ano de 1820, então, foi o Brown, certo? Que ele conseguiu visualizar, então, o núcleo de uma célula. Logo depois veio os cientistas, né? Os Schneider, os alemães ali, né? O Schleiden, ele, né, e o outro cientista, eles conseguiram formular a teoria celular. Tá? Então, digamos que dentro da teoria celular, a gente tem três conceitos principais, né, importantes. O que seria a teoria celular? Então, a teoria celular foi formulada por dois alemães, né, Schneider e o outro cientista, agora me faltou a memória. Depois eu lembro. Certo? Então, o que eles constataram? Tem três itens principais dentro da teoria celular. O que diz a teoria celular? Diz que todos os seres vivos são constituídos por célula, certo? E também ele diz que a célula é a unidade básica de todo ser vivo. Essa teoria celular ocorreu lá em 1839. Importante anotarem essas datas, né, que foi comentado aí, isso 1839. E eu estou salientando, né, referente ao conteúdo abordado, mandado, encaminhado lá pela plataforma Google Sala de Aula. Tá? Então é uma explicação breve referente àquilo, tá, pessoal? Então é importante assistirem, fazer algumas anotações para responder aquelas questões. Então os três itens principais. A célula seria o quê? É a unidade básica da vida. A célula surge, digamos, de uma outra célula pré-existente, e a unidade funcional do nosso corpo. Então, a forma estrutural, anatômica, fisiológica, né, referente à teoria celular. Seguindo, então, nós temos diferentes tipos de células. Né? Então, dois principais conceitos de células ali a gente tem sobre a célula procariótica e uma célula eucariótica. A diferença das duas é que a procariótica, né, nada mais é que o que a gente conhece são células bacterianas, certo? E é uma célula que tem uma diferença, né? Ela se diferencia de uma célula eucariótica por não ter o núcleo central, né? O núcleo envolvido por uma membrana que nós conhecemos, chamado de carioteca, certo? Então essa célula bacteriana ou procariótica, ela já é uma célula que o material genético é todo disperso dentro do citoplasma de uma célula, certo? E a célula eucariótica é aquela célula que tem um núcleo individualizado, né? E esse núcleo ele é envolto, né, por uma membrana chamada de carioteca. Essa carioteca, então, envolve o material genético da célula. E nós sabemos que o núcleo de uma célula é responsável por fazer a produção, né, digamos que dentro do núcleo tem o nucleolo, que é uma outra estrutura pelo qual produz né, as proteínas, ribossomos. E uma célula seria a unidade básica de todo ser vivo. Nós sabemos que as características básicas de uma célula seria a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, certo? Então, o que seria a membrana plasmática? Qual é a função da membrana plasmática? A função da membrana plasmática é fazer todo o revestimento da célula, né? Faz o revestimento da célula, controla tudo o que entra da célula, né? O citoplasma, ou hieloplasma ou citosol, como conhecidos, né? Tem várias palavras para um único conceito. Né? Um exemplo, citosol, hieloplasma, citoplasma, é como se fosse, se a gente fizer uma comparação com o ovo de uma galinha, a casca seria a membrana plasmática, o citoplasma seria a clara, né? E o núcleo a gema do ovo. Então imagine as três partes básicas aí, cada uma dessas estruturas, elas têm funções específicas, né? Então imagine, pessoal, todos esses trilhões, cerca de 60 trilhões, enfim, de células que compõem o nosso organismo, imaginem elas, né, todas elas exercendo atividades, cada uma com sua função, com sua finalidade, que a gente conhece, tá?
Falando um pouquinho da funcionalidade, então, dessa célula. Então, a célula é constituída por, basicamente, três partes básicas: citoplasma, membrana plasmática e núcleo. Cada uma tem função específica. E, então, a membrana plasmática serve para revestir a célula e fazer, digamos que, a troca de material entre o meio exterior e o meio interior de uma célula. Depois a gente tem o citoplasma, que é a parte mais volumosa de uma célula, né? Imagine esse citoplasma, ficam mergulhado todas as organelas citoplasmáticas. O que são organelas citoplasmáticas? Nós sabemos que as organelas citoplasmáticas são estruturas dentro da célula e cada uma dessas organelas tem funções específicas, né? Então nós sabemos que organelas ou orgânulos, como dito, né, dentro da biologia, têm finalidades, têm funções que desempenham. Por exemplo, a mitocôndria, ela é importante para fazer a questão da energia da célula, a respiração celular, né, feita através da mitocôndria. A gente tem os ribossomos, né, a questão das proteínas. O núcleo é a parte central de uma célula e também o núcleo ele comanda todas as atividades metabólicas da célula, além de guardar o nosso DNA, né, o nosso código genético, certo? Então é guardado dentro do núcleo de uma célula, lá numa repartição que tem os genes que estão guardados dentro de um cromossomo. Tá? Então os cromossomos são o que a gente vai herdar do pai e da mãe, os nossos genes, cerca de 23 de parte do pai, né? 23 de herança paterna e 23 de cromossomos de herança materna. Então imagine, pessoal, esses trilhões de células que nós temos em nosso organismo, cada uma delas trabalhando, né, funcionando adequadamente. Então, nós não estamos, né, apenas de pele, a gente não é revestido apenas de pele, né, mas nós temos trilhões de células que a gente não consegue visualizar, porque elas estão uma aderida na outra, formando nossos tecidos, nossos órgãos, né, a pele, sistema e assim por diante. Tá? Então, leva tudo em consideração os níveis de organização dos seres vivos. Eu não vou me estender muito aqui porque o vídeo é curto, tá? Mas eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha, revessem o conteúdo novamente, lessem a função de cada uma das organelas. Eu não vou falar cada uma aqui, porque as organelas são estruturas que estão dentro da célula, dentro do citoplasma, né, e têm funções importantes. Tá? Então toda a nossa respiração, digamos que tem as organelas que estão trabalhando para acontecer a nossa respiração celular. A produção de energia, né, a quebra de gorduras, enfim, tudo isso, né, está associado com as funções das organelas citoplasmáticas. Tá? Então, digamos que a diferença de célula procariótica da célula eucariótica é que a procariótica tem o núcleo disperso, quer dizer, o material genético disperso dentro do citoplasma, e a célula eucariótica é uma célula que tem um núcleo individualizado, né, revestido por uma membrana chamada de carioteca, que protege o material genético. Tá? Teria N coisas para falar, mas dá uma repensada em todo esse conteúdo, né, um pouquinho da história do estudo da célula, certo? Um grande abraço, até mais.